Alô, amigos, estamos começando mais um programa.net, no outro local, não é no Box 21, da Carlos Doncoser, número 304, que é o melhor happy hour da cidade, do meu amigo Fernando Soares Brandão. O happy hour, nessa época do ano lá, é maravilhoso. Vinhos, espumantes, cervejas especiais, aquele sanduíche aberto que o Bob Aguiar da Agape Vídeo chega a comer 2 numa noite, você só encontra lá no Box 21. Comigo, nesse outro local, que é a casa da Safe Web, do nosso amigo Zancanella, que fica na Princesa Isabel, empresa nossa parceira, especializada em certificação digital. Nós vamos conversar com o presidente e o vice-presidente da AMIC-RS, que é a Associação das Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul. O Luciano Cheve, que já é nosso conhecido, e o Wagner Silveira, que é o vice-presidente. Já começando, o Luciano, muita gente acha que o grosso das empresas no Brasil, que geram emprego, que arrecadam impostos, são as grandes empresas. Tu pode dar alguns números que vão assustar quem está nos assistindo aqui no .net? Pois é, Ricardo. É interessante esse teu comentário, porque, de fato, quando uma grande empresa, por exemplo, anuncia ali a contratação de 200, 300 pessoas, né, há uma verdadeira revolução na cidade, porque estão sendo gerados ali 200, 300 novos postos de trabalho. Enquanto que a gente sabe, isso são estatísticas, né, o Sebrae faz um acompanhamento muito interessante nesse sentido, que mostra que 98% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Então, se você conseguisse, de alguma forma, proporcionar que essas empresas aumentassem ali, cada uma delas contratasse mais um funcionário apenas, né? Isso aí teria um impacto fantástico na economia, né? da cidade, do estado. E a gente fica comemorando, como a gente falou, quando alguma grande empresa consegue abrir ali, em função de um aumento de investimentos, ali aumentar 200, 300 postos de trabalho. Então, 98% das empresas estabelecidas no estado, elas são micro, pequenas ou agora os empreendedores individuais. Na arrecadação, o que isso é percentualmente? Diferente, o número de empresas, 98%, são unitariamente a gente falando. Na arrecadação, o que significa as micro e pequenas empresas? O Wagner pode até, inclusive, me apoiar melhor nesse sentido, mas, se não me engano, são 54%, né, Wagner, que representa esse volume. Elas respondem por 98% dos empregos. Porém, elas são 98% dos CNPJs formalmente constituídos. Mas, em termos de arrecadação, elas respondem por 54%, ou seja, é um percentual elevadíssimo. Só que, claro, as grandes empresas, elas têm ali, digamos, produtos com valores mais elevados, a tributação em outro patamar, né? Em geral, não são empresas que estão enquadradas no Simples, e por conta disso tem uma tributação aí muito mais elevada. Então, é uma fatia muito significativa da participação delas, porém, logicamente, esses 2, 3% de empresas que não estão enquadradas como micro, elas representam ali, então, praticamente sozinhas metade de toda a arrecadação que existe, tanto a nível municipal, estadual, quanto federal. E no número de empregos, tu sabe mais ou menos o que é percentualmente, também, que se divide entre as micro e pequenas empresas e as grandes empresas? O Sebrae tem esse estudo, tá bem específico, tá bem levantado. Tu te recorda, Wagner? Não, esse acompanhamento a gente não tem feito porque ele até é bastante flutuante, né? Hoje, quando se fala em microempresas, também a gente não pode desprezar um segmento que está em vasto crescimento, que é o microempreendedor individual. Dos últimos 3 anos desse projeto, que vem crescendo muito, somam-se hoje 4,5 milhões de empresários, microempreendedores individuais, que também podem, na sua forma jurídica, estar empregando um único funcionário. Então, a gente pode multiplicar esse número por 2, né?
Porque o microempreendedor, ele não somente podia ser um funcionário que constituiu o seu negócio e assim ele pode estar também somando no seu quadro de colaboradores ou de funcionário um vínculo também. Então isso acrescenta esses números, né, significativamente. O Wagner e Luciano, vamos falar assim, no Brasil, como em todo o mundo, né, a grande maioria das empresas são as micro e pequenas empresas. Não é uma peculiaridade aqui do Brasil, né? A gente vai na Europa, nos Estados Unidos, são povos extremamente empreendedores, né? Vamos aqui para o interior do estado do Rio Grande do Sul, tem italianos, alemães, portugueses, poloneses. Esse pessoal é empreendedor e tem pequenos negócios. Alguns lograram um maior êxito e tem grandes empresas. E no Rio Grande do Sul nós temos grandes empresas. Mas quais as dificuldades? Porque nós temos um grande problema no Brasil, que é o fator governo. Eu não falo o fator Estado. Tá? O Estado é perene, né? Mas o governo, de 4 em 4 anos, no mínimo, no seu município, no seu estado, mudam as ideias. E o que a gente percebe é que continua um grande protecionismo para atrair grandes empresas e tratam o grosso do trabalhador. Porque eu daí já coloco esse micro e pequeno empresário, ele é um trabalhador, diferente do grande empresário, que ele está no outro patamar. O micro e pequeno empresário não tem férias, gente. O micro e pequeno empresário, né, ele, durante as férias dos outros, ele está trabalhando para pagar as férias dos outros. É mais ou menos isso. Quais as grandes dificuldades? E daí o Luciano, tu fala, e depois o Wagner. Quais as dificuldades, o que o governo, em vez de ajudar, está atrapalhando esse setor tão importante para a economia do seu município, do nosso estado e do Brasil? Eu vou colocar um problema que é até anterior a esse, Ricardo e Wagner, que é o seguinte, né? Nós, enquanto no próprio núcleo familiar, né? O que o pessoal da geração, digamos aí, um pouquinho, não vou falar da geração X, né, da geração Y, né? O pessoal da faixa dos 30 e poucos, 40, foi educado. Olha, minha filha, você tem que fazer um concurso público, né? Então você tem que, daqui a pouco, entrar numa empresa, uma grande empresa, e fazer carreira, né? Isso aí é o que a gente escutava, eu escutei isso, você deve ter escutado isso também. Então nós não fomos estimulados a empreender, né? E aí o que acontece? Ao natural, existe agora um movimento dos jovens, e eu falo isso pela empresa, né, que eu trabalho, e que o jovem ele entra aqui, ele fica 3, 4 meses, ele achou, opa, não fui promovido, vou buscar um outro caminho. 3, 4 meses? 3, 4 meses, é impressionante. Ele já começa a se, poxa, mas eu não fui promovido ainda. É interessante isso, né? E isso é positivo, Ricardo, não digo que isso é negativo. Lógico que para uma empresa que precisa, digamos, reter os seus talentos, isso é uma dificuldade, porque afinal de contas você tem que estar sempre se auto-corrigindo para poder reter esses talentos que eventualmente surgem. Agora, comprovadamente, há uma estatística que diz que um empreendedor só vai ter, em média, só vai ter o seu negócio dando certo após a 3ª tentativa. Ou seja, ele abre uma empresa, não tem sucesso, fecha, abre a 2ª, não tem sucesso, fecha, e na 3ª vez é que ele vai conseguir, então, com que o negócio dele dê certo, ou seja, que ele amadureça profissionalmente para conseguir atingir, então, sucesso no seu negócio. Se a gente pensar dessa forma, eu tenho um menino aí que tem 7 anos, eu vou estimular ele que com 10 anos abre a primeira empresa, né? Que vai vender aqui suco na frente da escola, né? Aí vai quebrar. Aí na segunda ali com 12, 13 anos, e quando ele tiver ali seus 17 anos, ele vai estar já ter tanta experiência acumulada que vai ser positivo, quer dizer, ele vai ter, digamos, uma taxa de sucesso, uma chance de sucesso maior. Então é interessante esse tipo de coisa, por isso que eu faço esse paralelo. Olha, o problema é anterior a essa questão governamental, é que em casa nós fomos todos
educados para ou fazer um concurso público, ou entrar numa grande empresa, fazer carreira. Então, isso são fatores que dificultam desde o berço, né? E hoje não, hoje já existe essa mudança de perfil. É bem interessante esse estudo, porque ele mostra claramente isso, que em média você leva 3... é o teu terceiro negócio que vai dar certo. Então, isso são fatos, não há o que a gente comentar em relação a isso. Mas, como eu falei, em casa já estou estimulando meu filho olha, meu filho, vai... Dá um exemplo agora, tem essa questão das figurinhas da Copa do Mundo, né? Meu filho, vai lá trocar figurinha, vai iniciar essa negociação, vai aprender desde pequenininho a fazer isso aí. E é o que eles fazem. Então, quer dizer, a chance de sucesso deles é muito superior à que nós tivemos, né? Tu está falando em figurinhas, o meu filho, com alguns amigos, tem umas cartinhas que são internacionalmente utilizadas, não sei o que é, tá? Eu sei que eles fazem encontros de 6 em 6 meses aqui no Rio Grande do Sul, tem encontros nacionais e internacionais. Eles ganham dinheiro, ganham muito dinheiro. E daí, um belo dia eu cheguei, que é isso que tu... Não, é o cartão de crédito, pai. A máquina, o que está fazendo com essa máquina? Não, é que a gente fez um contrato, eu estou levando, nós vamos passar 3 dias aqui, agora vendendo e vamos aceitar, só pode vender lá, não pode ter dinheiro, né? Então nós temos que ter essa maquininha do cartão de crédito. Mas o que é? Daí ele me contou um negócio que, meu filho, tu está empreendendo e escondeu isso do pai. Que legal, né? Sim, que os jovens estão empreendendo, o que é importante. Mas tu falava, só para encerrar aqui o bloco, depois a gente começa o próximo com o Wagner, que era fazer concurso no Banco do Brasil, sim, né? Entrar numa carreira militar, dá de virar presidente, né? Pois é. Naquela época, né? Dá de virar presidente, né? E Caixa Econômica Federal, isso aí. Petrobras, né? Petrobras, etc. e tal. Pô, legal, bacana, para as pessoas que têm esse perfil. Mas nós temos em casa, gente, empreendedores natos. E a economia só cresce com o empreendedorismo. Vejam, por exemplo, agora que vocês não estão vendo aí, atrás das câmeras tem uma pessoa que é um microempresário, é um empreendedor, que é o Roberto Aguiar. Está ali trabalhando, ele tem lá o seu equipamento, sua mesa de corte, faz edições de vídeo, é um microempreendedor. Se não tivesse essas pessoas, a economia não cresce. Então, em todo o mundo existe isso. Agora, aqui no Brasil, nós temos uma geração que foi doutrinada para ser empregado. Né? E as próprias universidades, eu me lembro que eu tinha um professor de economia, ele sempre dizia, gente, vocês têm que ser empreendedores, vocês estão na universidade, não é para ser empregados. Vocês estão fazendo engenharia, vocês têm que ser empreendedores, vocês estão fazendo economia, vão ser empreendedores, administração de empresas vão ser empreendedores. Tá? O perfil para ser empregado é noutras profissões, e não nessas que eu falei só como exemplo. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos, esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa Ponto.net, conversando com o presidente e o vice-presidente da AMIC-RS, Associação das Micro e Pequena Empresa do Rio Grande do Sul, que é a grande maioria das empresas em nosso país, no nosso estado e nos municípios. Né? No intervalo, nós conversávamos rapidamente com o Roberto Aguiar, ele contando a sua história, né, o Luciano, de que ele criou a sua microempresinha para ter a nota fiscal, e é uma história de várias pessoas. E o que é, Wagner, o dia a dia desse micro e pequeno empresário? O que ele pode fazer? O que a AMIC pode ajudar
ele e o que ele tem que fazer para se regularizar, porque só o simples fato de poder ter a tua nota fiscal e mais. Se tu tiver um acidente de trabalho como outra pessoa, não puder mais trabalhar, tu teria no mínimo uma aposentadoria de um salário mínimo. Né? Exatamente, Ricardo. Então, essa questão do microempreendedor é uma situação bastante interessante. Hoje, aquele profissional liberal que trabalha lá por conta, muitas das vezes, os próprios condomínios. Hoje, um profissional, um instalador, um profissional que exerce alguma atividade de prestação de serviço, ele não consegue chegar até um condomínio, uma empresa mais organizada que exige um documento fiscal, que é uma nota de prestação de serviço. Ele, uma vez regularizado como microempreendedor, além dele ter esse documento, que é a nota fiscal, ele também vai poder estar beneficiado com a Previdência, não somente pela questão da aposentadoria, mas para aquele fim de que, se ele se machucar no exercício da sua atividade, ele tem um benefício de um salário mínimo mensal. Isso poucos hoje contam com benefício. Assim, muitas das vezes o profissional liberal ele não paga um carnê de INSS, que é muito caro. Já como microempreendedor, hoje tem valores aí que variam de R$ 36 a R$ 42 mês para ele estar recebendo esse benefício. Isso é muito interessante, Ricardo. Um negócio interessante que aconteceu alguns anos atrás, que eu fui, não me lembro bem aonde, não foi no Rio Grande do Sul. Eu fui comer um cachorro-quente, a corporação me dá um cachorro-quente, era um trailerzinho, pequenininho de cachorro-quente. Daqui a pouco o cara perguntou, como é que o senhor vai pagar? Eu disse, vou pagar em dinheiro. Não, eu aceito cartão aqui. Eu digo, legal, pouco dinheiro aqui, paguei com cartão. E ele me deu nota fiscal, saiu cupom fiscal na hora. O que está acontecendo? Essa formalização também, em algumas cidades, não são todas no país, que já tem o cupom fiscal de serviço também. O cupom fiscal de serviço, muitos municípios já aderiram a esse sistema, até por uma questão de um critério tecnológico que o governo vem implantando. Né? Isso de alguns anos para cá, isso vem sendo de forma acirrada funcionando isso. Né? Aqui em Porto Alegre ainda não. Mas essa questão do empresário, que muitas das vezes num pequeno negócio, como uma casa de cachorro-quente, um trailer, ele hoje pode se beneficiar com a questão de ele ter uma maquineta de cartão, porque ele pode ter um CNPJ. Outrora não, sem o CNPJ ele não conseguia ir até o banco solicitar essa maquineta, porque a operadora exige que ele tenha um CNPJ. Então isso é muito interessante. Hoje o profissional pequeno, microempresário, microempreendedor, ele pode estar também se beneficiando de ter lá o seu documento fiscal, um cupom fiscal, ou até mesmo uma maquineta de cartão de crédito para ele poder ter seus recebimentos. Isso é bastante interessante. O mercado ele mudou muito, né? E isso é um benefício que o pequeno empresário hoje pode também estar acolhendo, né? Ô Wagner, nós também falamos no intervalo sobre a questão dos médicos e dentistas, por exemplo. Se todos se conformassem em fazer um concurso público, trabalhar num grande hospital, não existiriam essas clínicas, né, e consultórios compartilhados por vários médicos e dentistas, né, que prestam um serviço excepcional, né, inclusive tem convênios com as principais operadoras de saúde, e são muitas vezes, em alguns municípios do interior que não tem hospital, tem uma pequena clínica generalista que atende melhor as pessoas. Então, é um negócio muito bacana, que é um perfil assim que não seria de empreendedor. Para alguns, médico não é empreendedor, nasceu para trabalhar para o hospital. Diz que não é verdade. Não é verdade. Eu conheço vários médicos, vários dentistas que têm clínicas e montaram grandes negócios. E, aliás, eu conheço muitos médicos e dentistas que viraram empresários da área porque também tem um sangue empreendedor. Alguém disse para ele, não faz concurso, meu filho. Vai lá e trabalha, vai empreender. Mas, o Wagner, dá algumas dicas do que a MIC pode fazer para o pequeno, o microempresário e mais, tá? Quais as vantagens quem está nos assistindo, por exemplo, que faz costura em casa ou faz algum artesanato, alguma coisa, que trabalha na informalidade, pode ter de vantagem deixando a informalidade? Pois bem, então, a MIC, né, fundada em 2007, o nosso ideal também jovens empresários. No passado, nós não tínhamos muito apoio, né, e nem aonde buscar esse apoio. Então, hoje a MIC, já bastante estruturada, com a nova diretoria empossada esse ano, ela decidiu abrir os braços literalmente, né? Aquele pequeno empresário hoje que tem sua dificuldade, ou até mesmo profissional liberal que precisa desse CNPJ, ou os que já estão formalizados, eles podem nos procurar.
a MIC ela pode não somente formalizar esse profissional liberal que não tem o seu CNPJ, a gente faz esse serviço de forma gratuita, ele vai, nos procura, associa-se à MIC, a gente vai formatar esse registro para ele, tá? E aquele microempresário que tem lá a sua dificuldade e precisa de alguma forma suprir, como nós no passado tínhamos essa dificuldade e de forma associativa a gente conseguiu dirimir muitas das dificuldades que nós tínhamos. A gente estende esse convite para esse empresário que nos procure, nos coloque a sua demanda, mande um e-mail para a nossa entidade, pode acessar o nosso site, diga qual é a sua dificuldade. A gente, como a gente relatava, né, Luciano? A nossa ansiedade é suprir a necessidade do empresário, porque outrora nós tínhamos dificuldades e conseguimos, com muito esforço, de forma árdua, dirimir todos esses problemas enfrentados na vida empresarial, e a gente não queria se privar disso e também, como associação, poder passar isso para esse empresário e para que ele tenha esse sucesso que é o que todos nós almejamos, né, Ricardo? Luciano, qual é o site na internet, endereço de contato, e-mail? A associação, o site é amicrs.org.br, né? O e-mail, existem diversos canais ali, mas a gente sugere o contato@amicrs.org.br. O convite que o Wagner fez, eu acho que ele é fundamental, Ricardo, pelo seguinte: a gente começa a se colocar com experiências próprias nossas que fazemos parte da MIC, tivemos exatamente as mesmas dificuldades que os empresários de pequeno porte têm hoje. Então a gente quer que ele venha até a associação, que ele participe, daqui a pouco que ele entre na entidade, inclusive de uma forma junto à direção da entidade, por que não? Quer dizer, venha colaborar conosco, a gente está nessa luta, a gente tem convênios, por exemplo, convênios médicos. Uma grande empresa, ela chega, digamos, numa instituição dessas de convênio médico, e eu tenho tantas vidas para negociar aqui a entrada da minha empresa nessa entidade. E o valor é extremamente diferenciado, se vem pela associação. Exatamente. Então, se vem pela associação, ele entra também como se fosse num grupo, como se fosse uma grande empresa. Então, isso existe no convênio médico, isso existe no posto de combustível, isso existe, por exemplo, você quer registrar a tua marca, existem empresas de marcas e patentes, empresas no ramo contábil, quer dizer, existem condições diferenciadas, né? É como o Wagner falou, a questão do associativismo proporciona que diversos pequenos empresários tenham, na força da união deles, condições aí de igual para brigar com empresas maiores. A gente sabe, né, que em todos os municípios existem as associações comerciais, né, fazem um trabalho belíssimo, mas são voltadas ao grande empresário. E o pequeno? Quem é que se preocupa? Então existem essas... Eu vou dizer quem se preocupa, que eu quero te dar passar a bola para falar. Tem um ministério. Agora que se preocupa. O governo federal criou um ministério e chamou uma pessoa que eu jamais imaginava que iria aceitar um convite de uma área politicamente completamente antagônica à linha que ele pregava. Exatamente. O ministro Guilherme Afif Domingos, aliás, a gente tem que reconhecer, ele fez um trabalho belíssimo, ele percorreu o Brasil inteiro, levando a questão da revisão da Lei Complementar 123 de 2006, que regulamenta ali o tratamento diferenciado para as pequenas empresas. Fruto desse trabalho, é que agora, questão de 2 semanas atrás, foram aprovadas as alterações na legislação, agora isso vai para o Senado para ser aprovado, e a partir daí, então, não se conseguiu tudo aquilo que a gente imaginava conseguir, mas foi, digamos, mais um degrau nessa escada que a gente luta, né, sempre para subir, para que, de fato, a microempresa tenha condições comerciais diferenciadas. Vou te dar um exemplo. Licitações públicas, né? Na lei ele prevê que a micro e pequena empresa precisa ter uma condição diferenciada para poder participar de licitações públicas. Mas qual é a prefeitura, qual é o estado que oferece de fato condições para que isso ocorra? Então, quer dizer, agora com essas alterações na lei complementar, isso aí vai se tornar de fato uma realidade.
Outra questão, o enquadramento de profissionais liberais no Simples. Como você falou, advogados, médicos, entre outros, antes não podiam se enquadrar, representantes comerciais, não podiam se enquadrar como Simples. Agora, a partir dessa mudança aí, isso aí vai se tornar possível. Então, quer dizer, é a partir desses movimentos locais, da MIC aqui no Rio Grande do Sul, de outras entidades aí em outros estados, é que se começa então a se ganhar força, se fazer um movimento para que diga, olha, só um pouquinho, nós estamos aqui, somos uma parcela importantíssima da economia nacional e queremos apenas que seja cumprido o que está previsto na lei, né? Então são essas pequenas ações. E por isso que a gente precisa do apoio, da participação de todos os microempresários na entidade. A MIC está de braços abertos exatamente para isso, para que nos ajude a lutar por todos, né? Wagner. Bom, então, como o Luciano falou, né, a gente, além de inúmeros benefícios que a gente tem fomentado e buscado também, se tem alguma empresa que queira também se tornar nosso parceiro, a gente fica aqui o convite, né? Hoje a gente tem empresas aí significativas. O próprio benefício do desconto de combustível, qual é a empresa, microempresa que seja, que não tem seu automóvel, que gaste combustível, hoje a gente consegue ter até 10% de desconto em combustível. Isso é fantástico. O microempresário que almeja reduzir seus custos, isso é interessante, e outros tantos benefícios. Então a gente convida o parceiro que queira propor o seu convênio, também nos mande um e-mail, e o associado que queira vir a se vincular, a somar esforço conosco, né? A gente está de braços abertos. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, belíssima entrevista aqui, eu acho que um serviço social importante, porque a maioria de nós somos empreendedores de alguma maneira. Então, tá aí a dica aí, www.amicrs.org.br, o e-mail aí é contato@amicrs.org.br. O Roberto Aguiar está colocando tudo na tela aí. Eu quero agradecer ao Luciano e ao Wagner e vamos voltar aqui daqui um tempo falando mais sobre a AMIC, uma parceira importante do micro e pequeno empresário aqui no Rio Grande do Sul. Este é o ponto.net.